Oi, boa tarde. Então, vamos fazer agora a correção da atividade do caderno de geografia, tá? Sobre relevo. Alguns alunos ainda não me enviaram as fotos, depois da correção eu estou aguardando, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, explique o que é relevo. Então, relevo é as diferenças na superfície terrestre. Então, quando nós olhamos lá por cima, percebemos que a nossa superfície ela não tem o mesmo formato, né? Nós vamos encontrando aí grandes diferenças. Então, nós demos o nome nessa diferença de relevo. E o relevo ele vai ser classificado também. Então, número 2, qual a referência que utilizamos para medir o relevo? Né? Como que a gente mede esse relevo? Então, para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível do mar. Então, nós utilizamos, né, para medir aí o nosso relevo, para saber se esse relevo é alto ou é baixo, é em relação ao nível do mar. Então, essa imagem que eu retirei lá da apostila, para a gente recordar que quando a gente se diz altitude, que é diferente de altura, tá? Quem tem dúvida, volta no videozinho que eu já expliquei para vocês a diferença de altitude e altura, tá? Altitude é quando nós fazemos essa medida em relação ao nível do mar. Então, o mar está aqui. Tudo o que eu digo quando é relação à altitude, eu estou medindo a partir desse ponto do nível do mar. E o relevo essa medida do relevo, ela é em relação à altitude, é em relação ao nível do mar, tá? Número 3. Observe o mapa da página 7 e responda. Que formas de relevo há no Brasil? São planalto, planície e depressão. Então, o mapa é este daqui. Então, vocês observem que neste mapa aparece esses 3 tipos de relevo, tá bom? B. Que formas de relevo predomina na unidade federativa onde você mora? Então, na unidade federativa onde nós moramos, que é Goiás, então a forma de relevo que predomina em Goiás é o planalto. Então, observe aqui o mapa, ele tem depressão. Vocês estão vendo aqui, tem uma região aqui com bastante depressão, porém, a sua maioria, quando eu digo predomina, quer dizer, o que é maioria no estado é o relevo do planalto, tá? Se alguém colocou os dois, né, não deixa de estar, não está errado, viu? Quem colocou depressão e planalto não está errado, mas o que predomina é o planalto. 4. Explica as características dos relevos do planalto. Então, vamos tirar algumas dúvidas. O que é o planalto? São formas de relevo com superfície geralmente plana, situado a grande altitude. Então, a grande altitude em relação ao nível do mar, este relevo ele está bem superior em relação ao nível do mar e nesse relevo ele geralmente, quer dizer que não é em todo, mas geralmente ele é plano, tá? Como essa imagem aqui de desenho que eu coloquei para vocês. Então, o planalto é essa região aqui plana, né? A gente tem uns morrinhos, umas serras, pode ter, porém, geralmente ele é plano e está bem superior. Olha a quantidade de camadas de solo aqui que vocês podem ver, ó. Olha a quantidade de camadas, bem acima do nível do mar. Então, isso daqui, né, nós demos o nome de planalto, que é onde está situado aqui nosso estado. Então, nosso estado, nós estamos em uma região que está bem acima do nível do mar. A planície. Planícies são relevos geralmente planos e de baixa altitude, que pode estar localizado ao longo do litoral ou perto dos rios. Então, planície, ao contrário do planalto, são os relevos que estão em baixa altitude, está ali quase próximo ao mesmo nível do mar. Isso é a planície. Então, em relação ao nível do mar, é esse solo bem mais baixo, tá? Então, a gente tem aqui o litoral. Ah, professora, mas quando eu vou para o litoral, às vezes tem umas serras, montanhas, mas não é todo o relevo. Então, todo o relevo, a gente está falando em relação ao nível do mar, a maior parte do relevo é
de baixa altitude, tá? Então, nós temos aqui próximo ao nível do mar. É só próximo ao nível do mar? Não, também perto dos rios, tá? Que forma aí, às vezes, esses alagamentos é porque eles estão em baixa altitude, tá? E as depressões. Então, as características das depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor. Que áreas são essas? Do planalto. Então, as depressões vão acontecer no planalto. Por isso que eu trouxe novamente esse desenho do planalto que eu coloquei anterior, para mostrar para vocês o seguinte, que aqui está o planalto e vocês observem que esse solo está desgastando. Esse desgaste, na apostila, nós já estudamos, é chamado de erosão. Quando vem a chuva, vai lavando a terra, ou o vento, esse processo, esses buracos que vão fazendo no solo, porque está na parte mais alta, é chamado de erosão. Eu peguei lá o desenho que está na própria apostila nossa de geografia agora, tá? Que está lá escrito, a erosão é o desgaste de matérias que formam as rochas e seu transporte para áreas mais baixas da superfície terrestre. Então, esse processo aqui é erosão. Então, vocês vão vendo que vão modificando o solo. Então, aqui não ficou a parte mais baixa? Então, essa parte mais baixa, aí aqui já trouxe um desenho, uma imagem real para vocês verem aqui. Então, nós temos aqui o planalto na parte mais alta e esse desgaste aqui do solo é chamado de depressão. Então, no desgaste do solo, nós temos as depressões, tá? Eu acho que nós terminamos a correção por aqui. Estou aguardando enviar as fotos de quem ainda não me enviou, tá? Beijinho, abraço, qualquer dúvida pode me chamar.